Hoje nós faremos a apresentação do trabalho proposto pela docente doutora Eunice, né? Nós ficamos com o tema Dermaptera. O corpo discente é constituído por mim, Guilherme. Eu, Felipe. O outro discente, o Cleiton Gabriel, faltou por motivos pessoais, não conseguiu estar aqui agora na apresentação do trabalho, na gravação do vídeo. Bem, a data de apresentação é dia 6/7/2021. Nós somos discentes do terceiro semestre do curso de bacharelado em agronomia. Ordem Dermaptera, suas características taxonômicas. Ela pertence ao reino Animalia. Sua filo é Arthropoda. Classe Insectia. Ordem Dermaptera. Subordem Forficulina. Pertence à família Forficulidae. Gênero Forficula. E a espécie que nós vamos abordar no trabalho, a nome popular tesourinha, é a Forficula. Porque nós vamos abordar somente a tesourinha. Ela que tem interesse agronômico mais importante. As duas outras subordens, as outras duas espécies, se concentra mais na África do Sul, na parte do sul da África e na Ásia. Pode passar aí, Felipe. Bem, vem do termo grego, né? Dermaptera. Derma significa pele e ptera significa asas. No Brasil, elas são conhecidas popularmente como tesourinha, porque ela possui um aparelho no final do seu abdômen que é semelhante a uma tesourinha. Bem, a sua coloração é parda, né? Um pouco amarronzada, depende da região e do estádio que o inseto está. Sua cabeça em geral é livre e prognata. Seus olhos são bem desenvolvidos. Eles não possuem os acelos. Suas antenas são miniformes. Seu aparelho bucal é o mastigador. Suas asas são do tipo braquilítero para proteção e asas posteriores desenvolvidas para que possam se dobrar em forma de leque. Pode passar aí, Felipe. Eles possuem uma cabeça livre e prognata, como o Guilherme havia falado. Seus olhos são compostos e muito bem desenvolvidos. E eles não possuem, né, essas pintinhas aqui na imagem C, colocando o inseto como comparação. Tem esses olhos falsos, né, popularmente dizendo. Os seus olhos das tesourinhas, né, da ordem Dermaptera, são muito bem desenvolvidos, compostos e desenvolvidos. E não possuem esses olhos falsos, essas pintinhas entre os dois olhos verdadeiros. Eles possuem as antenas de tipo moniliformes, que tem uma contribuição na parte da reprodução entre eles. Bem, seu aparelho bucal dito antes é o mastigador, certo? É bem característico. Ali, suas 8 partes que compõem o aparelho bucal mastigador, ele se difere bastante por exemplo, do aparelho bucal sugador, que presente em alguns insetos. É bem característico das tesourinhas o aparelho bucal mastigador. Auxilia muito a questão da alimentação, predação, que vai ser dito mais à frente. Bom, as asas de tipo braquielitro, elas têm uma forma de leque. As asas anteriores elas são menores que as posteriores, e em outras duas subordens das Dermaptera, elas não possuem as asas. Bem, É, retomando novamente as questões taxonômicas, suas pernas são ambulatórias, seu abdômen ele possui 11 segmentos, sendo que desses 11, apenas 8 são visíveis. Um par de cercos, né, que seria as pinças, que característica é o nome popular de tesourinha, reto ou curto, varia de acordo com o sexo do inseto. Suas glândulas secretoras ficam localizadas no terceiro segmento do abdômen e emite um fluido repelente. A sua reprodução é sexuada. Os insetos, né, as tesourinhas, são insetos terrestres que possuem característica, eles comem de tudo, certo? Então, desde matéria orgânica, outros insetos, e podem praticar até mesmo canibalismo. E são insetos predadores. Mais à frente vai ser dito a respeito da questão do controle biológico dentro das grandes culturas que as tesourinhas atuam de forma muito importante. Elas possuem um hábito noturno e são inofensivas ao homem.
As tesourinhas, elas possuem essas pernas ambulatórias aí, como vocês estão podendo ver, facilitando a locomoção. Bem, os seus cercos, né, que caracteriza o seu nome popular. Varia de acordo com o sexo, vai ser dito na questão do sexo, na questão reprodutiva dos insetos, vai apontar detalhadamente a diferença entre os dois. E é o principal característica das tesourinhas, que você bate o olho nela, você já sabe que é uma tesourinha, que é essas pinças que fica no final do abdômen. Elas podem, a questão do tamanho, ela pode chegar até 80 milímetros, né? É um inseto razoavelmente grande, só que na sua grande maioria que a gente vê no dia a dia dentro da lavoura, nessa imagem logo abaixo, elas bem pequenininhas. Para elas alcançarem esse tamanho grande, a questão da alimentação, tem que estar se alimentando bem, certo? E os predadores e a questão dos defensivos em cima, né? Excesso de defensivo aplicado dentro da cultura. Vai ser dito também mais à frente. Pode passar aí, Felipe. E quanto aos cercos e essa parte aqui que aparenta ser uma tesoura, uma certa pinça, ela é usada para a defesa da tesourinha e também para a caça dos predadores. Por conta do abdômen ser bem flexível, ela usa esses cercos para agarrar a presa. Obrigado pelo complemento aí, Felipe. Sua ovoposição, né, das tesourinhas. Como que elas fazem a ovoposição? De preferência no ambiente úmido, né, na terra, ou dentro da natureza, em casca de árvore, decomposição de matéria orgânica. A sua característica de ovoposição é essa. Ela faz a ovoposição durante a noite, né? Ela tem um hábito noturno e prefere fazer a ovoposição em ambientes mais úmidos, no solo, no fundo do solo. Por isso que quando a gente está lá no plantio, durante o plantio da soja, do algodão, você observa enquanto você vai lá conferir a questão das sementes, você vai contando as sementes, você vê uma tesourinha ou outra saindo da linha do plantio. Questão da sua alimentação. Ela se alimenta de pólen e também de outros insetos. E a alimentação também ela influencia muito no fator do tamanho da tesourinha, né? Por conta o local que a espécie se encontra também vai influenciar muito no tamanho e até mesmo na coloração, né? Definição do sexo. Agora a questão da reprodução, que foi comentado anteriormente, as fêmeas, elas possuem os cercos em forma de pinça, é mais fino e mais junto. Já os machos é mais uma tesoura mesmo, é mais aberto os cercos. E a sua reprodução é sexuada, ou seja, os insetos têm que acasalar para se reproduzir. Esse formato do cerco da fêmea ele também tem relação à alimentação, por conta dos machos se alimentarem melhor, o tamanho será maior e o desenvolvimento do cerco ele vai ficando nesse formato aí um pouco maior e mais fechado. E o fator das antenas, no processo de reprodução, começa a dar início no corte, que o macho ele encosta essas antenas na fêmea para ver se ela está receptiva. E se ela estiver, na parte dessa pinça aí da tesoura, o macho ele encosta na fêmea e há um processo de flexão ali que dura de 1 minuto até 30 minutos, dependendo. E a fêmea, no processo de reprodução, ela sempre prefere o macho, de certa forma, mais forte para se reproduzir. Bem, curiosidades e fatos importantes. A tesourinha, como comentado anteriormente, ela é um inseto benéfico para as grandes culturas. Ela age no controle natural das culturas. Na primeira imagem nós temos uma tesourinha se alimentando dos ovos da Spodoptera, né? Uma das principais pragas aí das grandes culturas, do milho, algodão e soja. Aí o que acontece? Como as grandes culturas, o uso de defensivo de forma excessiva é muito grande, a presença de tesourinhas dentro da lavoura, agindo de forma biológica no controle, é muito pouca, porque é muito defensivo em cima, muito inseticida, elas acabam não resistindo. Então, quando que você encontra tesourinha, por exemplo, hoje, cultura do algodão, que já não está finalizando o seu ciclo, né, já fechou o ciclo, preparando para a colheita, você vai achar ela nas flores,
sobrar no ponteiro se alimentando do pólen. E você também encontra tesourinha no plantio, durante o plantio, né? Quando não começou a entrar inseticida ainda. Isso é um fator que acaba quebrando os pilares do MIP. Você fazer o uso excessivo de defensivo, você acaba quebrando, né? Eliminando insetos benéficos para a cultura de forma errada, né? Você fazer o MIP, o manejo integral de pragas, de forma correta, você avaliando que tem a praga, mas tem o inimigo natural dela, é interessante você deixar chegar no nível de controle de defensivo e entrar com o controle defensivo apenas se necessário. Se não necessário, se você vê que está tendo um inseto benéfico e a praga e o inseto benéfico está ajudando no controle, não está deixando chegar num dano econômico, é interessante você dar esse espaço para o inseto benéfico no controle biológico auxiliar, né? As tesourinhas são amigas do produtor, amigas da lavoura. Ela está ali auxiliando no controle, por exemplo, da Spodoptera, né? Uma lagarta de importantíssimo interesse econômico aí das grandes culturas. E representando a imagem ali da corrente quebrando, né? Você usar o defensivo de forma exagerada, sem fazer o manejo adequado, você está quebrando, né? Os pilares do MIP. E outra curiosidade sobre as tesourinhas é que no processo de reprodução, a fêmea ela acaba ficando muito faminta e pelo fato deles serem insetos canibais, a fêmea ela pode acabar comendo o macho. E também, muitas pessoas assim mais leigas ou não conhecem muito sobre os insetos, acabam confundindo a tesourinha com um outro inseto da ordem Coleóptera, que tem o nome popular aí de potó, se eu não me engano. E a diferença é que a tesourinha ela possui esses, não me recordo como é o nome essa parte ali, Cercos. tipo uma pinça, os cercos. E o outro inseto não possui. E o povo acaba achando que ela traz malefício, né? Ou até libera uma toxina, mas isso é o caso do outro inseto, da outra ordem. Dentro das outras duas subordens, nós temos a Arichenina e a Hemimerina. São as outras duas subordens pertencentes à ordem discutida durante o trabalho. E essas outras subordens, elas não se reproduzem através da ovoposição. Elas são vivíparas. Nossas referências bibliográficas, bem, todo o nosso trabalho, a apresentação foi retirada da Universidade Federal de Lavras, que tem bastante estudo referente à questão dos insetos, né? Questão entomológica. O acervo deles de livro, de arquivo, de pesquisa e trabalho é bem extenso. E também a Embrapa, né? Um amigo do estudante de agronomia.